Olá! O Brasil se recupera lentamente de uma crise econômica sem precedentes na história. Mas o mercado de cerveja artesanal ignora tudo isso e tem crescido em média 20% ao ano. Para falar desse crescimento impressionante, está aqui com a gente Carlo Lappoli, presidente da Associação Brasileira da Cerveja Artesanal, a Abracerva, e também da recém-criada Câmara Setorial da Cerveja do Ministério da Agricultura. Lappoli, é um prazer ter você aqui no Agenda Econômica. Prazer é meu, Tupi. É muito bom falar de cerveja artesanal. Muito bom mesmo. Cerveja é uma coisa, além de uma coisa muito saborosa, muito boa, agora está provando ser um mercado muito bom também. Gera né? Desenvolvimento econômico, que é o mais importante. Sim. Lappoli, antes de falar desse crescimento impressionante, eu queria falar dessa coisa bem nova, que é a sua eleição lá para a Câmara Setorial do Ministério da Agricultura. Não existia uma Câmara Setorial de Cerveja, agora passou a existir, né? Só que você está lá do lado da Associação Brasileira de Bebidas, da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, que congrega aí os grandes players, Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, que presumo seja a mesma coisa. Como é que o presidente da pequena, né, que responde por 2,5% da produção de cerveja no Brasil, virou presidente dessa Câmara Setorial que com os grandes dealers? Foi uma construção conjunta com todos eles, mas eu acho que a Câmara ela vem numa boa hora, onde a gente atinge o número de 1.000 cervejarias. Então, em número de empresas, nós nos credenciamos para representar a cerveja brasileira. E realmente eu acho que a Câmara ela pode ser muito útil, talvez para as pequenas cervejarias que estão começando. Mais útil do que para as grandes, né? Acho que vai ser útil para todo o setor. Mas, com certeza, quem precisa hoje do impulso é o pequeno empresário. E como é que essa ajuda viria? Nós estamos trabalhando hoje dentro de alguns projetos, um planejamento estratégico da Câmara, mas sobretudo para fortalecer as pequenas empresas, estimular a exportação da cerveja brasileira. Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo de cerveja, mas a gente exporta muito pouco a cerveja. Talvez fomentar o pequeno, para a gente levar valor agregado para a cerveja exportada brasileira, ajude a uma reputação maior da nossa cerveja no mundo. Isso são alguns planos. As grandes não estão com medo aí de perder mercado? Você não vê aí que pode haver algumas divergências aí dentro da Câmara? Eu acho que assim, é um ecossistema muito complexo, né? Porque a gente tem alguns players muito grandes e muitos players pequenos, realmente muito pequenos, mas que tem que ser bem compreendido o papel de cada um. Eu acho que se todos olharem para o crescimento em conjunto do mercado, a gente consegue sobreviver e ter uma simbiose, né, vamos colocar assim, entre os grandes players e os pequenos. Uma das resoluções recentes, ela automatizou a concessão do registro, né, para a produção de cerveja. Você acha que isso vai facilitar a produção de cerveja artesanal no Brasil? O Ministério da Agricultura, diga-se de passagem, tem sido um grande parceiro. Talvez há mais ou menos uns 10 anos, quando começou essa questão a surgir dentro do Ministério, as pequenas cervejarias, né, ele desde a primeira hora se interessou em ajudar o pequeno empresário. Claro que o fiscal, né, às vezes não conhecia, né, ele foi acostumado a fiscalizar uma fábrica gigante e às vezes ele ia numa fábrica lá do tamanho de uma garagem, então ele não sabia direito como lidar com a situação. Mas o Ministério ele foi evoluindo e culminou agora, né, com essa adoção de um processo simplificado de registro das receitas, né, que agilizou muito. Então, tira um trabalho burocrático de um fiscal, que ele está lá analisando receita de cerveja para provar, né, onde a própria cervejaria é responsável, e deixa o fiscal atento a questões com maior prioridade e de maior relevância dentro do Ministério. Sim. E, Lappoli, você acha que vai haver mais convergência do que divergência dentro da Câmara? Eu acredito que sim. A gente já encaminhou, né, alguns assuntos, né, que dizem respeito ao mercado como um todo, desde restrições, por exemplo, de matéria-prima de alguns países que a gente tem que acabar, de malte, de cevada. Então, são coisas que afetam a todos, né? Cotas de importação da Europa, de matéria-prima, que o Brasil hoje praticamente não produz a matéria-prima da cerveja. Então, a gente já convergiu, já tomou atitudes em conjunto. Em alguns estados, inclusive, as grandes e as pequenas, elas acabam sentando na mesma mesa para buscar uma proposta em conjunto quando vai se buscar um incentivo fiscal.
É o caso de São Paulo, que está nascendo uma proposta conjunta de todas. Então, são pequenos ajustes que a gente vai fazendo. Eu acho que saber conviver e sentar na mesma mesa faz parte de um processo democrático, que é o que também a gente quer na Câmara Setorial. E a Câmara já tem alguma, vamos dizer, uma bala na agulha para ajudar as micro e pequenas cervejarias? Olha, a gente está aí na expectativa, né, de sair um novo padrão de identidade e qualidade da cerveja. Já está pronto, já foi debatido com o setor e falta só a assinatura da ministra Tereza Cristina, que deve acontecer em poucos dias. E isso é uma grande vitória para o setor. Nós vamos modernizar toda aquela descrição de rótulo da cerveja, permitir ingredientes como mel, lactose, cervejas envelhecidas em madeira, já há frutas. Cerveja com mel no mercado? Sim, já tem, mas hoje ela não é uma cerveja, tecnicamente. Ela é uma bebida alcoólica mista. Entendi. Então a gente não pode registrar como cerveja. Certo. Então são pequenos detalhes ainda de uma legislação um pouco ultrapassada, que em conjunto com o Ministério da Agricultura e com o setor produtivo a gente está alterando. Certo. A gente preparou aqui um quadrinho para dar uma ideia do mercado da cerveja artesanal no Brasil. Então, no Ministério eles falam que tem quase 17 mil rótulos. Uma produção de 350, 380 milhões de litros, que a gente vê assim, acha que é muito grande, mas que isso aí é 2,5% mais ou menos do mercado nacional, né? Mas o número de cervejarias, eu acho que já diz tudo, né? Quase mais de 1.100. A gente tirar aí umas 40 que são grandes cervejarias, você tem aí cerca de 1.080 cervejarias artesanais. Um faturamento aí que está entre 2 e 3 bilhões. Nós estimamos perto disso, 2,8 bilhões de reais por ano. 2,8. Isso mostra, primeiro, a questão dos rótulos, né? Eu acho que coloca o Brasil no topo aí do ranking de criatividade. Nós somos o segundo país? Nós somos o segundo país, só atrás dos Estados Unidos, que lá eles estão chegando agora, nesse ano, né, ano passado 6 mil, agora por volta de 8 mil cervejarias, e a gente está aí com 17 mil rótulos, é muita coisa nova sendo lançada. Até a gente que é do mercado acaba não conseguindo acompanhar, mas é a criatividade. E assim, quando eu fui pesquisar o assunto, enfim, é um assunto muito instigante, muito bacana, eu senti uma carência mesmo de números, porque é um mercado muito novo, né? Há uma década atrás, eram 70 cervejarias no Brasil, mais ou menos? Por volta de 70, menos de 100 com certeza. E incluindo as grandes? Incluindo as grandes. Quer dizer, e aí por volta de uns 30, 40 das grandes naquela época. Então tudo isso aqui aconteceu de 10 anos para cá. Praticamente 1.000 cervejarias, né? Nós não tínhamos, o mercado praticamente inexistente ainda da cerveja artesanal. Sim, eu tive essa dificuldade de encontrar esses números, né? Você acha assim que como que fazer para haver sustentabilidade nesse mercado? Porque, por enquanto, está crescendo muito bem, né? Claro. Qual é o horizonte que vocês têm? Primeira coisa, né? É um crescimento impressionante, de 25% a 30% no número de cervejarias. O perfil das cervejarias tem diminuído, antes era um pouquinho maior. Com a conquista do Simples Nacional, né, que o Congresso aprovou para que as empresas possam entrar no Simples Nacional, essas pequenas cervejarias, permitiu que uma cervejaria com um ponto de equilíbrio menor sobrevivesse. Então, ela hoje, para dar lucro, já com 4, 5 mil litros por mês, a gente já consegue viver com uma cervejaria, vamos dizer assim, né? Antes o volume era em torno de 20 mil litros. Então, diminuiu o tamanho dos projetos. Só uma pontuação. 4 a 5 mil litros seria o mínimo para uma cervejaria começar a dar lucro. Para ter realmente equilibrar suas contas. Né? Para quem está nos assistindo e está interessado no mercado, para essa produção, qual é o investimento necessário? Em torno aí de 500 mil a 1 milhão de reais, dependendo do que vai produzir e tal. Mas é um investimento significativo, muita gente coloca as suas economias num projeto desse, mas é lógico que a gente tem um limite de crescimento, né? Não vai crescer a 30% indefinidamente. Eu digo assim que para a gente continuar crescendo, nós precisamos de um tripé que sustente esse crescimento. Primeiro, é o crescimento econômico do país. Certo. Né? Então, a gente passa por 5 anos de crise, praticamente o PIB próximo de zero, negativo. Né? Incrível um crescimento desse. E ainda crescendo, mas mesmo assim, né, a gente poderia ter crescido mais, a saúde financeira das cervejarias poderia ser um pouco melhor, né? Hoje a gente já vê que existe assim algumas cervejarias se acotovelando aí pelo um espaço do mercado. Mas com certeza o crescimento do país é fundamental. O país é um país pobre, né, de desigualdades. Então, por que as cervejarias estão aqui no Sul e Sudeste?
ainda a renda per capita aqui é maior. Eu queria aproveitar a sua deixa, inclusive, e chamar aqui, nós trabalhamos aqui também a questão do emprego, a geração de empregos das grandes e das pequenas cervejarias. E a gente vê que o ano passado, as pequenas cervejarias, aquelas até 100 funcionários, que tinham 4.700 empregos aproximadamente, geraram mais de 1.000 empregos, quase o número aqui, né, de cervejarias artesanais, 1.114. E as grandes cervejarias, que juntas tinham quase 35 mil trabalhadores, elas geraram menos empregos do que as cervejarias. Nós com 2,5% do mercado, hoje temos cerca de 10, 12% da força de obra, da mão de obra direta empregada, né? Então é bastante significativo. E na massa salarial, você consegue calcular isso para a gente também? Não consigo. A gente tem que pegar lá os dados do Ministério do Trabalho, mas é interessante. É aquela falta de números, né? Mas tem mas realmente... um fator interessante que talvez seja digno de registro, sim, é que essas 1.000 cervejarias estão em 500 municípios. 479? Quase 500, né? Esse número de 2018 a gente já chegou em 500. E isso que significa, né, que a gente atinge, a gente triangulou esses municípios, são cerca de 90 milhões de habitantes que vivem. Então, a gente impacta diretamente, né, na própria cidade 90 milhões de habitantes. E esses 500 municípios, a gente distribui emprego, então, talvez por todo o Brasil, né? Não concentra em algumas áreas, somente regiões metropolitanas, não, é por todo o Brasil, desde o interior do Amazonas até o interior do Rio Grande do Sul. Então, por todas as regiões, a gente tem hoje gerado emprego e renda. Cabe ainda muita cervejaria artesanal no Brasil? Eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que cada vez mais, né, existe esse fenômeno de interiorização da cerveja. A gente cria uma oportunidade de lá no interior de um estado, às vezes fora do circuito cervejeiro, a pessoa ter a oportunidade de tomar uma cerveja fresca. O alemão fala, né, que é a melhor cerveja que a gente toma olhando o chaminé da fábrica. Então, esse frescor da cerveja, a gente acaba levando, né, a cervejaria para onde o povo está. Eu acho que é um pouco disso. Sim, você falou aí da concentração da cerveja, né? Você usou uma outra expressão. A gente tem um ranking aqui das concentração da cerveja no Brasil, e a gente vê nesse ranking que elas estão muito concentradas sul e sudeste. No sul, obviamente, a colonização alemã, italiana, enfim, que levou, acredito, tanto que o Rio Grande do Sul é hoje o estado que mais tem cervejarias. Atrás, São Paulo, Minas, Santa Catarina, todos com um aumento acima de 30%. Isso que me impressiona muito. Agora, tem coisas que não estão aqui na tabela, que é o Espírito Santo, que aumentou 72%, Isso, é um estado que cresceu bastante. Em 2018. Eu vou dar outros detalhes importantes, assim, tirando, que não estão aqui, porque ainda não são números absolutos muito grandes, mas, por exemplo, em Salvador, hoje há 3 anos a gente tinha 3 cervejarias, hoje tem por volta de 14 ou 15. Né? Recife, outro grande polo, aí, quase com 20 cervejarias. Fortaleza, chegando aí a 15, 16 cervejarias. Fizeram, inclusive, a primeira Oktoberfest de Fortaleza. Né? Que legal. Então, hoje a gente está espalhando as cervejarias por todo o Brasil. A região Nordeste, Centro-Oeste e a própria região amazônica, né, região Norte, também tem crescido bastante. Né? E claro que a densidade populacional também é um pouco menor, como a região Norte, mas tem sido cada vez mais presente a cerveja artesanal. Existem vários projetos em andamento, não tenho dúvida que esses números aqui vão começar a se equilibrar entre as regiões. Vai ter um crescimento cada vez maior nos outros estados aí que não do Sul e Sudeste. E essa descentralização me lembra aqui um outro aspecto, que quando você joga para o Brasil inteiro, você tem uma maneira mais fácil de explorar os biomas, que é uma das tendências do mercado de cerveja artesanal mais para frente, né? Então você tem a questão das frutas, das madeiras, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Brasil ele tem uma riqueza, né, muito grande em termos de frutas, de ervas, de madeiras, que podem ser inclusive usadas na cerveja. O Brasil já usa madeira, por exemplo, na cachaça há muito tempo. Né, amburana, bálsamo. Que seria isso. Elas dormirem ali. Exatamente, né, a maturação. E o mesmo a gente pode fazer com as cervejas. Então, hoje, a amburana, por exemplo, tem algumas cervejas com amburana, ganham prêmios internacionais, tem ganho destaque. Em barris também, do mesmo jeito que se faz com vinho. Envelhece em barril também, cachaça, exatamente. Às vezes 2 ou 3 anos até de envelhecimento. Né? Então, é uma grande oportunidade para o Brasil, que a gente quer exportar cerveja, e tem que exportar, acho que, brasilidade engarrafada.
Então, frutas, né? Aqui no próprio Cerrado, aqui, as frutas do Cerrado, cagaita, cajuzinho do Cerrado, é uma infinidade. E já tem muito rótulo com isso? Muita coisa sendo produzida, né? E são rótulos sazonais ou são rótulos permanentes? Olha, depende até às vezes da disponibilidade da fruta. Eu acho que a gente usa fruta fresca, né? A ideia é sempre usar a fruta mais fresca possível. Inclusive, o Brasil já emplacou um estilo brasileiro num guia importante americano, o BJCP, o primeiro estilo brasileiro, o Catarina Sour. Que foi reconhecido já essa cerveja. E é um estilo de cerveja, um pouco mais ácido, lembra muito um espumante, acidez, carbonatação alta, né? Bastante gás carbônico, e leva fruta, a fruta é muito presente. Então é uma grande oportunidade de a gente ter um estilo brasileiro que combina com frutas e exportar isso para o resto do mundo. E essa cerveja brasileira, qual é a fruta? Qualquer fruta. A Catarina Sour ela é produzida com qualquer fruta. Nós temos desde cerveja com cupuaçu, com manga, com goiaba. É uma cerveja muito versátil e combina muito com o clima brasileiro. Muito refrescante. Eu estava vendo aqui, houve uma pesquisa que parece que é o primeiro censo que vocês estão produzindo com relação à cerveja artesanal, e a expectativa dos cervejeiros, eles acharam realmente 2018 foi um ano maravilhoso, né? E 61% declarou que faturou melhor do que no ano anterior. Mas quando chega a expectativa para 2019, parece que há uma cautela maior aqui, né? 51% dos empreendedores espera faturar até 360 mil, 27 deles até entre 360 mil e 1 milhão, 27%. O mercado está arrefecendo? Você está sentindo isso? Eu acho que a crise do mercado brasileiro como um todo, né? Realmente de renda das pessoas, acaba refletindo nesse ano. Então, a gente tem muito projeto novo, praticamente quase 400 cervejarias novas, e isso reflete agora, nesse ano, um pouco essa dificuldade. A nossa visão, né, é que o país vai melhorar, né? Eu acho que para o ano que vem a tendência é uma retomada do crescimento, e aí as cervejarias vão ter uma oportunidade de começar a ter um ganho um pouco maior. Você não acredita que isso pode estar sinalizando que está chegando num ponto de saturação, não? Eu acho que não. Eu acho que se o mercado continuar a crescer, a ter renda, o mercado, a economia mesmo, a gente consegue aí ter pelo menos, crescer em participação de mercado e pelo menos dobrar de tamanho no universo de 5 anos. Dobrar de tamanho em 5 anos? Poxa vida. É possível. Tá, Falta também, eu estava falando aquele do tripé, né? Então precisamos crescer, precisamos fazer a lição de casa, melhorar a eficiência, melhores números, eficiência energética, hídrica, gastar menos, fazer menos com mais com menos, né? Sim. Economizar em matéria-prima, ter equipamentos mais modernos. E o terceiro ponto também é a questão tributária, né? Nós estamos aqui às portas do debate do novo sistema tributário nacional, aí, de uma reforma tributária. E hoje a carga tributária pesa muito para as pequenas cervejarias. Não é que só é caro e é complexo. Então, as cervejarias às vezes não conseguem nem vender para outro estado, né? Porque cada estado tem a sua legislação, porque não sabe como calcular. E aí prefere não vender, perde uma oportunidade por não poder calcular aquele imposto. A simplificação tributária que está sendo proposta aqui, bem-vinda para o setor. Então. Seria ótimo, né? A proposta hoje de reforma tributária, como uma criação do imposto de bens e serviços, né, acaba com essa guerra tributária e com essa diferença de impostos entre os estados. O crescimento do mercado também me chamou a atenção. Ele tem gerado um mercado secundário, que é um mercado de insumos para a cerveja artesanal. Como é que está isso? Engarrafadoras, tudo isso? Vamos pensar que o mercado da cerveja ele é talvez um dos mais extensos que a gente tem, desde o campo, né? Sim. É um produto agrícola, a equipamentos, chopeiras, fabricantes de tanques, filtros, tudo que possa imaginar na produção, né? Tem a parte de serviços, chopeiras, serviço, balcão refrigerado, desde mesa, cadeira para bar, torneiras para servir. Então, a parte de copo, de cristais, que a gente pode trabalhar também, souvenirs. É uma cadeia muito longa, emprega muita gente de forma indireta e induzida. E nós aqui no Brasil, nós já estamos dominando essa cadeira? A gente está produzindo aparelhos para todas Nós temos hoje equipamentos nacionais, praticamente uma cervejaria é toda nacional, né, uma tecnologia de ponta no Brasil, envase, engarrafadora, lata, barris, né, barris até descartáveis, né, os barris PET que a gente chama, que é um barril descartável que a gente manda e não tem retorno.
O Brasil hoje desenvolveu muito. E isso é um mercado que não está computado nesses não dados exatamente. Ainda, né? Quer dizer, acho que, mais uma outra com certeza, faixa da economia aí que nós não estamos nem... Eu estimaria ainda... para cada real que a gente tem na nossa cadeia, pelo menos movimenta mais R$20 na cadeia expandida, né? Muito bom. E assim, um mercado que realmente ainda precisa de muita consolidação, né? A gente fez aqui um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos, que os Estados Unidos, eles têm, você me corrigiu até aqui já, né, que esse número é de 2018, você já está falando em 8 mil cervejarias. Mas por um faturamento de 27 bilhões de dólares, que daria mais ou menos uns 110 a 120 bilhões de reais. Agora, me chamou a atenção que a cerveja artesanal tem 23% do mercado americano, enquanto nós estamos ali ainda 2,5%. Então, quer dizer, é muito lugar para crescer ainda, né? Eu acho que isso mostra, né, que no universo da cerveja mundial, né, a gente tem espaço para chegar como nos Estados Unidos, ou como na Europa, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, né, onde a gente tem uma pulverização maior das cervejarias. Claro, né, que isso tem toda a questão macroeconômica que eu já falei, uma cultura empreendedora, mas é interessante, olhando para os Estados Unidos, sim, que dessas cervejarias, praticamente 40% delas são brewpubs. São cervejarias muito pequenas que produzem, como eu falei, 5, 10 mil litros por mês. Produção e consumo local. Para consumir no próprio local onde é fabricado. Então é quase que uma cervejaria de bairro, né? Isso a gente também está mudando aqui no Brasil, essa cultura, inclusive com o auxílio dos municípios, porque depende muito, né? Porque se a gente olhar o KINAI de cervejaria, é uma indústria. Então, às vezes, tem uma restrição lá de instalação em determinados locais, bairros da cidade, né? Brasília, onde a gente está, é um exemplo disso, né? Que tem uma restrição muito grande para se instalar indústria. Então, uma pequena cervejaria, às vezes, não pode ser instalada aqui no plano piloto. Isso a gente tem que, de alguma forma, mudar, porque é sustentável ter uma cervejaria perto dessa casa. É bom para o negócio, é bom para a vizinhança, é bom para o meio ambiente. A gente diminui a embalagem, por exemplo, quando serve cerveja direto do barril, né? Sim. Essa questão da legislação, né? Assim, também é uma coisa... eu te perguntei, na minha pesquisa prévia, a gente falando, o que é uma cervejaria artesanal? Não existe esse conceito legal do que é uma cervejaria artesanal. E normalmente... Como é que vocês trabalham com isso? Quando a gente vai perguntar para as pessoas, desde as leigas até os cervejeiros, né, cada um tem uma ideia na cabeça. Tem gente que acha, não pode ter tecnologia numa cerveja artesanal. Mas, assim, é difícil a gente definir numa lei o que é tecnologia. Se eu colocar uma pá para mexer uma panela, é uma tecnologia. Então, eu dosar isso, colocar num projeto de lei alguma coisa que vai ficar estática, tecnologia hoje é uma coisa boa, né? Então, a gente não pode dizer que tecnologia é ruim. Então, ela ajuda a ter mais padrão, mais qualidade, mais segurança alimentar. Então, tecnologia é uma coisa boa. A gente não pode definir cerveja artesanal que é uma coisa sem tecnologia. Pelo contrário. O uso por cerveja puro malte, que está muito em voga a gente falar em cerveja puro malte. Sim. A gente tem excelente cerveja, eu falei das cervejas com frutas, por exemplo, que não são puro malte. Então, também é difícil de definir somente pelo produto, né? Eu costumo dizer, né, que a melhor definição do artesanal é que vem da palavra artesão. Artesão é aquela pessoa que coloca a sua alma, né, seu espírito, a sua arte num produto. Então, o cervejeiro tem muito disso. Ali, quem está fazendo a cerveja, está supervisionando pessoalmente, é um artesão. O cervejeiro, ele faz o desenho da receita, cuida do produto com todo cuidado para exprimir naquele produto a sua arte, que é fazer cerveja. E não é uma cerveja feita pelo departamento financeiro, pelo departamento de marketing. Uma determinada cerveja que era até 2014, não vamos falar nomes aqui, mas até 2014 ela ganhou muita projeção como cerveja artesanal e foi comprada por uma multinacional. Isso faz com que ela tenha deixado de ser uma cerveja artesanal? Para nossa associação, que define que a nossa cervejaria ela é artesanal, brasileira e independente, e ela é independente de grandes grupos, sim, com certeza. Porque normalmente o que acontece nesse processo é que os próprios donos acabam se distanciando depois da cervejaria e ela entra lá no portfólio de um grande grupo. Eu acho que ela perde aquela essência de novidade, de lançar produtos novos, como a gente viu, né, de ter realmente... as pessoas que consomem artesanal, elas não são só curiosas pelo produto, mas elas querem conversar com o cervejeiro, querem conhecer a história por trás da cervejaria. Isso é muito bom. Estimula até o turismo cervejeiro. Com certeza. Carlo Napoli, foi muito bom ter você aqui no Agenda Econômica. Espero que você volte outras vezes. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E o meu muito obrigado também a você que está aqui com a gente.
Esse e outros programas podem ser revistos em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então no youtube.com/TV Senado. Mande para nós seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou ainda pelo e-mail agendaeconômica, sem acento, tudo junto, @senado.leg.br. E até o próximo programa.